90, no lado leste do centro de Vancouver, no Canadá, algumas mulheres começaram a desaparecer. Se você já ouviu o nome Robert Pickton, você sabe que essa história é pesada, então já deixo aqui o alerta de gatilho. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com pessoas que vocês sabem que também gostam desse tipo de conteúdo. Os créditos e as fontes estão sempre na descrição. E bora pra história. O lado leste do centro de Vancouver, no Canadá, é o pior bairro de todo o país. Nenhum outro gueto do Canadá se compara com esses 10 quarteirões. O local é cheio de hotéis, lojas de penhores, agulhas descartadas, lixo, esgoto e vários becos escuros. A polícia e os residentes chamam o lugar de low track. Traduzindo para o português, seria tipo uma trilha baixa. A população que consome drogas naquela região é de 5 a 10 mil pessoas, principalmente heroína e crack. Isso distribuído entre gangues de motos, cartéis asiáticos e todo tipo de gente. Existem muitas mulheres lá que trabalham como prostitutas. Elas vagam as ruas durante o dia e durante a noite, e o local também tem a maior taxa de AIDS de toda a América do Norte. No ano de 1997, um homem foi acordado durante a noite por batidas desesperadas na frente da porta da casa dele. Ele conseguiu ouvir os gritos de socorro que vinham de uma mulher do lado de fora. Ele ficou um pouco receoso, principalmente porque já era tarde da noite, ele não sabia o que estava acontecendo ou se aquilo podia ser um golpe. Então ele abriu a porta cuidadosamente e quando ele olhou para ela, ele viu que ela tinha sido esfaqueada no estômago. Ela estava sangrando muito e, curiosamente, tinha uma algema pendurada em um dos pulsos. Ele pediu para ela entrar dentro da casa dele, enquanto isso ele ligou para uma ambulância para levar ela para o hospital mais próximo. O nome dela era Wendy Lynn Anstetter e ela trabalhava como prostituta justamente naquele bairro que a gente estava falando. Ela foi encaminhada para o atendimento médico e quando perguntaram para ela o que tinha acontecido, ela disse que tinha ido para uma festa em um local chamado Pig Palace. Ela disse que nessa festa um homem tinha tentado ter relações sexuais com ela. E aí no meio daquilo tudo, ele acabou algemando ela e esfaqueando ela no estômago. E ela, com muita coragem, conseguiu lutar, pegou a faca da mão dele. Com isso ele foi pra trás, ele começou a sangrar e ela não tava 100% algemada, ela tava com a algema em um pulso só. E aí ela saiu correndo, foi até a casa do vizinho e foi aí que ele chamou a ambulância e ela foi pro hospital. Os policiais, não é nada novo sob o sol, desconfiaram da história dela, principalmente por ela ser prostituta e também por ela estar consumindo drogas. Só que, curiosamente, naquela mesma noite no hospital, um homem chamado Robert Pickton apareceu com um ferimento no rosto. O ferimento dele combinava exatamente com uma faca. Além disso, nos bolsos dele foi encontrada uma chave que cabia perfeitamente para abrir a algema da Wendy. Ou seja, a história dela estava fazendo sentido. Os policiais foram chamados até o hospital e eles levaram o Robert, depois de ter tratado o ferimento no rosto, para a delegacia. Quando perguntaram para ele o que tinha acontecido, ele disse que a Wendy frequentava as festas dele, que ela tinha tentado roubá-lo e quando ela tentou roubar ele, ela acabou esfaqueando ele no rosto. E aí, ele, em legítima defesa, esfaqueou ela no estômago. Para os policiais, aquela história parecia muito plausível, porque quem ia acreditar na mulher? E aí nenhuma denúncia foi feita e o Robert foi liberado para ir para casa. O Robert Pickton nasceu em 1949, em uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Vancouver. A família dele vivia em uma fazenda que criava porcos já há 3 gerações e ele morava lá com o irmão, a irmã e os pais. O irmão dele se chamava David e a irmã se chamava Linda. Os pais acabaram falecendo na década de 70 e os 3 irmãos herdaram a fazenda. A Linda não queria nada a ver com aquilo, então ela acabou se mudando de lá, e quem ficou morando no local foi o David e o Robert. O Robert era considerado localmente como um homem muito quieto. De acordo com os vizinhos, o ambiente da fazenda era um lugar muito estranho. Os dois não conseguiram manter os negócios da família por muito tempo. Eles acabaram abandonando a criação de porcos, mas mantiveram alguns ali ainda. Só que a fazenda virou uma tremenda de uma sujeira. Os porcos ficavam andando livremente, não tinha ninguém para cuidar direito deles, e os irmãos pareciam que nunca tomavam banho. Eles sempre eram vistos com as roupas todas sujas de lama e também de fezes dos porcos. As botas deles também estavam sempre sujas. E a casa era ainda mais suja e desorganizada. Eles não se preocupavam em tirar os sapatos para entrar lá, por exemplo. E aí aquilo tudo virou tipo uma fazenda de lama, com os porcos andando e os irmãos sem saber o que fazer da vida. Só tinha um funcionário que se manteve durante todo esse período, o nome dele era Bill. E aí, com a morte dos pais deles, depois de alguns anos, eles não viram a necessidade de manter
ter tanto espaço só pros dois. Afinal, eles nem estavam preocupados com a fazenda, com a criação de porcos, nem nada. E aí eles decidiram que eles iam vender algumas partes daquela terra para outras pessoas que tivessem interessadas. Teve um desenvolvedor urbano que aceitou comprar. E assim, na época que eles foram vender, eles não imaginavam o quanto aquelas terras valiam. Por fim, eles venderam quase toda a propriedade por 5 milhões de dólares. Então, de repente, aqueles dois irmãos desmanzelados e desorganizados ficaram milionários. Eles ficaram um tempo sem saber o que fazer com o dinheiro. Por um tempo, eles nem gastaram nada. Mas aí eles decidiram investir em alguma coisa para manter a grana entrando. Tinha um barracão perto da casa principal que foi convertida em um salão para dar grandes festas, que foi nomeado de Pig Palace. Em 1996, eles criaram uma organização chamada Pig Palace Good Times Society. A intenção dessa organização era promover eventos, shows, festas para arrecadar dinheiro para investir em projetos sociais que eles acreditavam. Esse Pig Palace foi dissolvido ali pelos anos 2000 porque eles não estavam mostrando as demonstrações financeiras necessárias para o governo para manter aquele local funcionando. E eles também foram multados várias vezes por vender bebida alcoólica para menores de idade. O David, o irmão do Robert, tinha antecedentes criminais, isso por agressão sexual, e ele também foi processado várias vezes por crimes de trânsito. Mas agora a gente vai voltar um pouco para a época em que o Pig Palace começou a acontecer. Várias mulheres daquela low track, daquele bairro de Vancouver, estavam desaparecendo. Só que a maioria daquelas mulheres que estavam lá estavam separadas da família, ou eram viciadas em drogas, ou tinham alguns problemas com bebidas. Muitas delas desapareciam e não tinha exatamente pessoas pra ir atrás delas. Ou às vezes elas até tinham famílias, mas elas estavam afastadas das famílias, dos amigos, vivendo naquela região. Então, quando elas ficavam muito tempo sem aparecer, as famílias só assumiam que elas estavam fazendo outras coisas. Elas não achavam que elas tinham morrido ou se preocupavam em procurar. Então, muitas vezes elas desapareciam e só eram reportadas como desaparecidas meses depois. E mesmo depois que elas eram reportadas como desaparecidas, a polícia não se preocupava em ir procurar. Muitos policiais acreditavam que elas só tinham se drogado o suficiente pra cair pelos cantos, de acordo com as palavras que eles usavam na época. Agora eu vou falar uma lista de algumas mulheres que foram dadas como desaparecidas. A primeira era chamada Rebecca Gunnell, de 23 anos, vista pela última vez em 22 de junho de 1983. Ela foi reportada como desaparecida 3 dias depois. Sherry Rayle, de 43 anos, desapareceu em janeiro de 84, mas só foi reportada como desaparecida 3 anos depois. Helena Auerbach, de 33 anos, disse pros amigos que ia se mudar pra Seattle em março de 1986. Só que ela nunca chegou em Seattle. Ela foi reportada como desaparecida em abril, um mês depois que ela deveria ter se mudado. Teresa Ann Williams, de 26 anos, foi vista pela última vez em julho de 1988. Foi reportada como desaparecida em março de 89. E assim, os desaparecimentos foram seguindo, mas dá pra vocês terem uma noção de que era um negócio muito inconsistente. Mas o que estava acontecendo com essas mulheres? As festas no Pig Palace começaram a ficar muito famosas e reuniam tipo 2.000 pessoas. Só que a maioria dessas pessoas eram motociclistas, pessoas viciadas em drogas e também as prostitutas dessa zona mais pobre de Vancouver. O Robert tinha o costume de visitar essa região porque ele tinha uma máquina, tipo uma planta, que reciclava o resto da carne dos porcos da fazenda, e aí essa parte reciclada ele levava para aquele bairro. E aí, quando ele ia para aquele local para jogar fora tudo aquilo que sobrava, ele também usava esse tempo para recrutar mulheres, principalmente para as festas dele. Porque o que ele imaginava? Ele precisava do dinheiro, ele precisava que pessoas frequentassem a festa, então ele oferecia para essas mulheres dinheiro, bebida, drogas, comida, e elas iam porque elas estavam precisando daquilo. E aí, automaticamente, com as mulheres indo pra festa, isso atraía os homens, e aí o Robert e o David acabavam lucrando. A história da Wendy, que foi parar no hospital com o estômago esfaqueado, aconteceu cerca de 1 ano depois que o Pig Palace estava funcionando. Nesse último ano, já tinham muitas mulheres que estavam desaparecendo sem a polícia ter feito nada. Depois dessa história no hospital com a Wendy e tal, o Robert foi liberado, né, voltou pra fazenda, e o funcionário dele, o Bill, que trabalhava lá, começou a ficar um pouco desconfiado. Ele sabia da situação das mulheres desaparecendo, e ele também sabia que o Robert sempre ia pra aquele bairro. E aí ele ficou uns meses com essa ideia na cabeça, meio desconfiado, meio sem saber o que fazer, afinal ele era empregado do cara e tudo, mas aí ele decidiu tomar uma atitude. Ele foi até a polícia e ele falou: olha,
eu acredito que o Robert tá sendo responsável pelo desaparecimento dessas mulheres, pelo menos de algumas. Ele também comentou que uma outra convidada da festa disse ter visto dentro do trailer do Robert uma pilha de roupas femininas, junto com pelo menos 10 bolsas e várias identidades estranhas de mulheres. O Bill falou o nome dessa convidada que tinha denunciado isso pra ele, a polícia conseguiu localizar ela e tentou fazer algumas perguntas, mas ela disse que estava com muito medo e que não queria se envolver naquilo. Só que sem o testemunho e o depoimento dessa mulher que estava alegando ter visto as coisas na propriedade, a polícia não conseguia um mandado de busca pra ir investigar. E de novo, eles não estavam se importando tanto, então eles acabaram deixando isso pra lá, mas o Bill nunca tirou aquilo da cabeça. Anos se passaram e só em 2002 que algo de fato aconteceu. Um outro funcionário que estava de passagem ali pela fazenda foi até a polícia dizendo que ele viu armas ilegais dentro do trailer do Robert. E aí, com esse testemunho, com o cara tendo ido falar, aí os policiais conseguiram um mandado de busca pra investigar o trailer. Quando eles olharam dentro do trailer, eles não encontraram só armas. Eles encontraram também vários itens ligados às mulheres que tinham desaparecido. O Robert foi preso, mas ele foi solto sob fiança, ele pagou a fiança dele, mas os policiais avisaram que ele ia ficar sob vigilância e que ele não ia poder voltar na fazenda até os policiais terem terminado de fazer as buscas pra ver se não encontravam mais nada. Ah, um detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar. As festas no Pig Palace eram feitas dentro do matadouro da fazenda. Lembrando que os irmãos não usavam mais, porque eles não estavam mais trabalhando com a criação de porcos, porém, naquele lugar ainda tinha todos os instrumentos, tudo relacionado à morte dos porcos. Por exemplo, tinham ganchos pendurados em todo canto, o chão tava todo manchado de sangue. Então, assim, era um clima bem pesado. E aí, quando os policiais visitaram esse matadouro, eles encontraram sangue de uma das mulheres que tinham desaparecido. E aí, finalmente, o Robert foi preso por assassinato. Só que até aí, os policiais não sabiam a profundidade, tudo que ele tinha feito. E eles sabiam que tinha mais coisa aí no meio. Afinal, eles acharam coisas de várias mulheres lá na fazenda. Eles viam que talvez ele tivesse comprometido com muito mais do que um desaparecimento, que até então eles tinham descoberto o sangue. Aí eles colocaram o Robert dentro de uma cela, e dentro dessa cela tinha um outro cara. O Robert acreditava que era só outro detento, mas na verdade os policiais foram bem espertos. Eles decidiram colocar um policial disfarçado ali dentro pra ver se o Robert confessava alguma coisa. E essa interação entre os dois ficou gravada. Nessa gravação, o Robert falou coisas bem chocantes. Ele disse pro policial que dessa vez ele tinha sido pego, principalmente por conta de DNA. E aí o policial entra na dele, tenta puxar uns papos ali. Ele até comenta que achava que a melhor forma de se livrar de um corpo seria jogando no oceano. E aí o Robert vai lá e fala, não, eu fiz melhor. Ele falou que usou uma planta de reciclagem animal. E aí nessa hora o Robert se levanta e senta bem do lado do policial, como se fosse contar um negócio bem baixinho ali. Ele disse que depois que ele fazia isso, não sobrava muita coisa, mas que no final ele foi ficando meio desleixado. Ele disse que queria fazer mais, que ele queria chegar em 50 vítimas. 50 vítimas. Ou seja, ele assumiu matar 49 mulheres ao longo desses anos nas festas. E aí ele queria chegar em 50 porque ele disse que queria ser maior do que esses serial killers que tinham nos Estados Unidos. E o que ele fazia? Ele também confessou. Ele pegava seringas, colocava anticongelante lá dentro e injetava nelas. Ele disse que depois de cerca de 10 ou 15 minutos elas acabavam morrendo. As mortes começaram em 1991, mas aumentaram muito a partir de 95, que foi quando as festas no Pig Palace começaram. Basicamente, o modus operandi do Robert era atrair essas mulheres para as festas. Depois ele levava cada uma delas pro trailer, algemava, injetava anticoagulante na veia delas e enquanto isso estrangulava elas até a morte. Depois ele colocava o corpo delas no matadouro e aí ele fazia com o corpo delas o mesmo que ele fazia com os porcos na época em que a fazenda estava funcionando. Era tipo um açougueiro mesmo. Ele separava as partes que ele considerava melhores e o restante ele colocava nessa planta para reciclar.
Yeah. Oh yeah, much more. His leg of free chooses. Yeah, is it? Basicamente, o que essa planta faz, ela pega os restos animais. Ó, já vou pedir desculpa pra quem tem experiência com esse tipo de coisa. Eu vou tentar explicar por cima como eu entendi. Mas basicamente, ela pega os restos dos animais, osso e tal, você coloca ali. E aí, esse resto é transformado em um tipo de gelatina, que é aquilo que a gente usa em cosméticos e até doces. Ou seja, basicamente, a gente pode dizer que o resto dos corpos daquelas mulheres foram mandados para a indústria e viraram cosméticos, viraram doces que outras pessoas consumiram sem saber que eram restos humanos e não de animais. O que deixa essa história muito mais horrível e bizarra. E mais, ele também pegava essas partes que ele considerava melhor das mulheres, ele misturava a carne com carne de porco e transformava em linguiça. Essas linguiças eram oferecidas para comer durante as festas no Pig Palace, e ele também distribuía para vizinhos, para lojas locais, iam até mesmo para orfanatos. Depois dessa confissão, os policiais investigaram mais a fundo a fazenda. Depois de tirar todas aquelas fezes dos animais, a lama, tudo aquilo que estava ali sujo na fazenda, eles conseguiram encontrar os restos de 25 mulheres só. As outras que ele diz ter matado nunca foram encontradas. E aí ele foi até acusado pelos 25 assassinatos que eles tinham conseguido encontrar os restos, mas eles só tinham evidências mesmo de fato com relação a 6 mulheres. E aí esses 6 casos foram usados para a condenação do Robert Pickton e ele pegou prisão perpétua. Até hoje ele tá preso. Os irmãos, né, a Linda e o David, não foram acusados de conexão em nenhum dos crimes. E aparentemente o David, o irmão dele, não sei dizer se ele não sabia o que estava acontecendo ou se ele de alguma forma era cúmplice, mas o que a gente tem evidência é que quem fazia aquilo mesmo era o Robert. Talvez o David fosse comprometido com outros crimes relacionados ao Pig Palace, mas não de fato com as mortes das mulheres. Não ficou muito claro pra mim nas minhas pesquisas se ele sabia do que estava rolando, mas eu imagino que se os policiais tivessem descoberto que ele sabia, ele ia ter sido incriminado de alguma coisa. Como eu falei pra vocês, até antes mesmo do Robert ser preso e pegar prisão perpétua, as festas do Pig Palace já tinham acabado, mas tudo indica que ele já era um psicopata louco que queria matar mulheres até antes de ter essa desculpa de dar as festas e atrair as mulheres pra lá. O que aconteceu é que com as festas ficou mais fácil atrair mulheres e fazer com que aquilo passasse despercebido por tantos anos, infelizmente. Essa história é pesadíssima, muito triste, e é mais triste ainda que eles não conseguiram comprovar todos os crimes e a identidade de todas as mulheres que desapareceram. Mas enfim, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.